Março de 2020, o coronavírus se espalha pelo mundo. Uma nova rotina é estabelecida com a pandemia. Isolamento, distanciamento social, uso de álcool gel, máscaras, o ensino remoto, home office, o mundo muda e a nossa rotina também. Maio de 2021, o coronavírus já está sob controle em alguns países do mundo. A vacinação avança, mas a nossa rotina na pandemia permanece e nós, mães, nos vemos à beira de um esgotamento. Afinal de contas, são muitas coisas que a gente tem para equilibrar, um verdadeiro malabarismo. Tem a profissão, tem o trabalho, tem todos os cuidados com a casa e também a criação dos nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes. É uma rotina pesada, são jornadas intermináveis. Só quem é mãe sabe de tudo isso. Se de um lado a pandemia aproximou os nossos laços, a gente conseguiu conviver mais tempo em casa, mais perto de todo mundo que a gente ama, também tem muitas dificuldades que vêm à tona. E é sobre tudo isso que a gente conversa hoje em 4 mamães que estamos aqui nesse vídeo especial para você. Eu, Viviane Salvador, que sou mãe do Dudu e do Gael, e apresento para vocês as nossas convidadas. A Cris Lavrati, especialista em produtividade, mãe do Martim e da Ocean. A Karen, que é nutricionista da medicina preventiva, mãe do Ber. E também a Malu, psicóloga da medicina preventiva, mãe da Stephanie, da Esther e também do Mike e vó de 4 netos. A gente vai conversar com vocês nesse vídeo especial. Vem cuidar da sua saúde por completo com a gente? Vamos lá? A pandemia afetou a relação das mulheres com o trabalho. São muitos temas que vêm à tona nesse momento. A conciliação de milhares de tarefas, o medo, a angústia. Angústia, por exemplo, com o final da licença maternidade, com a volta das crianças, dos filhos para a escola, enfim, são muitas coisas que estão aí na nossa mente de nós mães e mulheres. Desde março de 2020, quando começou a pandemia, existe uma sobrecarga em cima de todos nós, principalmente de nós mães. A gente lida diariamente com medo, com angústias, com dores, sejam elas físicas ou emocionais. E como lidar com tudo isso? Como dar conta de tudo isso? Será que a gente consegue dar conta disso tudo? Seja na pandemia ou fora desse período também? Por isso que eu converso com mais 3 mamães que vão dar dicas pra gente de como lidar com tudo isso. Tudo bem? Bem-vindas? Tudo jóia? É um prazer estar aqui com vocês. Quero saber primeiro quem é que está ainda em home office de vocês. Eu trabalho em home office ainda, Vivi. Cris, ainda em home office? Ainda em home office. E como é que está essa rotina 1 ano e 2 meses depois do começo da pandemia, aqui no Brasil pelo menos? Hoje ela está um pouco melhor porque as crianças voltaram para a escola, né? Então eu estou conseguindo conciliar, deixo na escola e consigo trabalhar em horário comercial, eu brinco assim, né? Mas antes, o que eu fazia? Eu tinha que acordar muito mais cedo, tipo 4 horas da manhã. 4 da manhã? Para trabalhar até a hora que eles acordam, assim, sabe? Para eu conseguir dar conta que eu estava fazendo muitos cursos, eu estava fazendo uma transição de carreira quando estourou a pandemia, então eu estava estudando muito sobre a minha nova carreira fora trabalhos internos comigo, né? O autoconhecimento, fiz algumas mentorias, enfim, para mexer em questões de crenças, questões de, né, armaduras que a gente veste durante a nossa vida e tal. Então, junto com tudo, era um trabalho muito forte que eu estava fazendo, emocional, né? Então eu tinha que acordar muito cedo para não ter ninguém me desviando daquilo ali, para eu conseguir focar naquilo que eu estava fazendo. 4 da manhã. 4 da manhã. Acordavam que horas? Eles acordam muito cedo, eles acordam assim 7, às vezes um pouco antes das 7. Então eu precisava. São pequenos ainda, né? Sim, eu tenho hoje uma de 3 anos, a Ocean, e o Martim tem 5.
Então eles tinham umas 3 horas de trabalho. Umas 3 horas focada de trabalho. E aí depois, quando eles dormiam de tarde também, e aí lá tipo assim, isso em março, lá por setembro, mais ou menos, ali, agosto, a gente colocou uma pessoa para ficar com eles em casa, meio turno. E aí eu consegui render um pouco mais, né? Foi um alívio. Mas esse ano, com a volta das escolas, eu estou nadando de braçada, porque eu tenho muito tempo. É assim que a gente se sente, né? Para administrar. Karen, e você, como é que está sendo? O que eu sempre falo, né? Na minha situação, no passado, com o início da pandemia, foi tudo muito novo. Então, era desconhecida, né? Mas o que acontecia? A gente conseguia se organizar em casa. Eu acabei parando a atividade física, porque eu estava sempre em casa com meu filho. E comecei a organizar para dar conta das minhas 6 horas de trabalho, né? E mais a criança em casa. O Bernardo hoje tem 5 anos. O que eu senti muito mais esse ano? Por quê? Quando a gente começou a voltar às escolas, voltaram e fechou tudo. Então ali, eu falo por baque, né, muito. Karen? E foi muito difícil porque o trabalho nosso começou a voltar. Então tu não tinha mais o home. E as crianças tinham que estar em casa. Então eu senti muito mais este ano, foi muito mais pesado para mim este ano, porque deixa com o vô, ainda que eu tenha uma rede de apoio que é maravilhosa, eu tinha esse apoio. Mas eu como mãe me sentia horrível, porque eu pensava, eu não fiz um filho para ficar pipocando. Né? Eu me sentia ruim porque eu tinha que trabalhar, né? Eu amo o que eu faço, gosto muito, e essa questão de mãe eu me culpava muito. Então o que eu fiz ano passado para conseguir voltar minha rotina de atividade física também? Eu ia para academia às 6 da manhã, ele estava dormindo ainda, meu esposo estava em casa, ficava tranquilo. Então eu fui adequando, mas este ano eu acho que foi o fechar tudo, o começar a tipo, vai começar beleza, e o fechar tudo de novo. Este ano eu falei até em crise de ansiedade, porque era dor no peito, de sentir dor, uma falta de ar, então tipo foi muito o físico meu senti muito mais. Ai, Karen, que bom que você está falando isso, que eu sinto a mesma coisa. Agora chegou a me dar um alívio, sabe? Porque realmente eu acho que pegou todo mundo de surpresa. Malu, e você? A Malu hoje ela é a mestra aqui, porque 3 filhos e 4 netos, a gente vai querer te ouvir hoje. Como é que você está fazendo para dar conta disso tudo na pandemia aí? Então, eu ouvindo elas, eu me vi assim muito tranquila, porque os meus filhos já estão crescidos, né? Então, esses netos por conta de que eles já estão crescidos. Então, eu me senti até aliviada quando eu escutei elas, mas também entendi a situação delas e fui identificando assim as palavras que elas colocam, né? Dar conta, culpada, sufoco, aperto. Percebe-se que é uma coisa emocional e daqui a pouco o físico já está, demonstrando também que algumas coisas já estão pesadas demais, né? É muito tempo, né, Malu, que a gente está nessa pressão, nesse medo. Ai, como é que vai ser amanhã? Será que eu vou pegar o coronavírus? Será que meu filho vai pegar? Né? Os pais da gente já estão sendo vacinados, então dá um alívio. Mas a gente também está em risco agora, né? Inicialmente, nós não tínhamos ideia de que iria levar tanto tempo assim, né? Então, inicialmente era a questão realmente do desconhecido e alguns medos que foram despertando. Mas depois é a questão da frustração, né? Nós fomos lançando uma expectativa daqui 1 mês, daqui 3 meses, setembro, novembro. E ali em novembro a gente percebeu também que teve de novo, né, uma questão, uma alteração, uma preocupação em relação a isso, né? Então, de novo, a gente tendo que se cuidar mais, se isolar mais, né? Então, é a questão da frustração. Nós tínhamos uma expectativa de que pronto, ia passar, ia tudo ser normal, ano novo chegando, tudo novo, e o nosso castelinho se desmontou. A gente, poxa vida, né? Você faz planos para um ano novo, né? Você monta algumas ideias e, de repente, eu percebo assim que foi a frustração.
né? Que foi trazendo uma sobrecarga maior naquilo que já estava acontecendo. A frustração, eu acho que é uma boa palavra. Vocês sentem isso também, Karen Com e Cris? certeza, frustração, e eu acredito que esse ano, depois, quando eles fecharam tudo de novo naquele baque que deu, eu acho que a gente foi para uma sensação mais de impotência também, porque daí parece que tudo que a gente, sabe, o que tu falou foi perfeito, castelinho de areia, né? A gente não estava em rocha firme, então, mas a gente achou que estava indo. E aí quando fecharam de novo, realmente veio uma impotência, meu Deus, e agora? Quanto tempo será que isso vai durar? E a coisa foi indo semana após semana e a gente foi tentando entender tudo isso. Então quando voltou realmente foi o alívio. Era o que eu rezava todos os dias. Mas o que tu disse, Vivi, eu achei bastante importante, porque não é só isso, é aquela questão de se os nossos filhos forem pegar, se a gente pegar a Covid, né? Tem mais esse outro medo, né, que a gente sente, o risco de vida. Foi a nossa rotina toda, né? Não tem mais uma rotina. Era tu programava um dia por vez. Porque tu nunca sabia o que ia acontecer no dia seguinte. Daí, então sexta-feira, né? Não foi sexta-feira. Então semana que vem mudou tudo de novo. Então assim, ó, eu sempre falo assim, ó, tem a parte assim, tem essa parte que foi difícil e tem a parte que ela nos ensinou que assim, ó, vive o agora, né? Vive o que tu tem agora, porque querida, não programa muita coisa, não programa que a frustração é maior, né? Fica muito maior, né? Eu acho que trouxe pro presente. Esse é um ensinamento bem legal, Karen. Cris, eu quero tocar contigo no assunto que você é especialista em produtividade, né? E tem aquela história assim que nós mulheres adoramos, aquele personagem da Mulher Maravilha. A gente veste a capinha e acha que vai dar conta de tudo sempre. E é o perfeccionismo. Como é que a gente faz para tirar essa fantasia e queimar ela? Vamos queimar, vamos fazer um processo de bruxaria. Sempre, amém. Vivi, é muito bom falar sobre isso, porque é uma coisa que eu venho tocando muito nas minhas redes, né? A Mulher Maravilha é aquele personagem, né, que tem que salvar todo mundo. Quando que tu vê ela olhando para ela? Quando que tu vê ela olhando para a vida dela, tendo um tempo para ela fazer algo que ela queira? Não. Ela põe aquela capa de Mulher Maravilha, ela tem que salvar todo mundo. Então ela tem que salvar, numa vida real, a gente tem que estar salvando o marido, salvando os amigos, salvando o filho, salvando o colega de trabalho, salvando todo mundo, e a gente para e não se dá conta de que o que é importante realmente. Por isso que eu falo, vamos tirar essa fantasia, tirar essa capa de salvadora, né? Porque a gente brinca muito no triângulo dramático, né? O salvador, o controlador, perseguidor e a vítima, né? Então são aqueles papéis que a gente fica oscilando dentro do nosso convívio muitas vezes, né? Então se a gente sai de um desses papéis, a gente não tem como ter acesso aos outros, digamos assim, né? Então, como que a gente tira a capa? Quando a gente para e começa a olhar para dentro. Que a gente vê que a gente precisa ter tempo de qualidade pra gente, com a nossa família, mas principalmente tempo pra gente, assim, ver o que é prioridade na nossa vida, né? Eu brinco muito que é tu entender a diferença entre o que é importante e o que é urgente. Normalmente a gente acha que o urgente é mais importante, só que o urgente não te leva para o teu objetivo, que é o importante sim. Então, quando a gente for fazer as nossas escolhas de vida, é urgente o meu filho não sei o que, é urgente o meu colega de trabalho, é urgente alguma distração que chega. O urgente eu deixo para cá, deixo de lado e foco no que é importante, que é o que vai me levar para o meu objetivo, que é o que vai me levar para a minha meta, para o meu sonho, para a minha realização pessoal. Então, acredito que neste processo a gente tem que começar a trabalhar a nossa mente, né? Eu acho que a Malu pode nos ajudar muito nisso, porque a gente tem que entender como é que a gente funciona e começar a eliminar algumas crenças. Dizer não, né? Dizer não. Karen, além de tudo isso da Mulher Maravilha que a Cris coloca, que quer salvar todo mundo, a gente também tem que estar linda e maravilhosa, né? Isso vem como cobrança, né, Karen? Eu acho que o importante é cuidar da saúde, como a gente falava antes, tomar água, porque é bom. Como é que a gente lida com essa cobrança? O que eu vejo, assim, ó, antes, só para dar um ganchinho, eu sempre falo o quê? Que a mulher, né, dona de casa, a mulher, eu sempre comparo com o sol de uma família. Então, se a mulher está de mau humor, todo mundo fica de mau humor. Todo mundo fica para baixo. E pode ver, eu brincava muito com a minha mãe e falava assim, mãe, tá todo mundo.
E quando ela está bem, está todo mundo bem. Isso que eu acho que a gente vem de um passado, né, que era feia a mulher ficar sem fazer nada. Não podia se cobrar e parar e ficar sentadinha descansando. Não, ela tinha que estar sempre produzindo, fazendo coisas, né? E hoje a questão de corpo eu vejo muito as mídias, né? Então é uma cobrança, é aquela mãe que é fitness, tá amamentando, tá fazendo dieta, amamentando, corpo perfeito. E a vida real é uma mãe que às vezes se frustrou numa gestação que não foi parto normal, foi cesárea, tá lá inchada, não consegue amamentar e quer ter aquela vida. Então isso sofre muito. Então eu gosto muito de falar em qualidade de vida. Tanto que no meu trabalho hoje eu não faço dieta, não ponho 2 colheres de arroz, 1 de feijão. É fazer as pazes com a comida, porque hoje tudo faz mal, tudo engorda, não pode comer isso, não pode comer aquilo, né? Então é frango com batata doce direto, então é parar com isso, é quebrar isso, né? Às vezes, por favor, é comportamento mesmo. Não, o dia da besteira, o dia do lixo, que lixo? Tu come o que tu mais gosta no dia do lixo, como assim? Então é parar um pouquinho e começar do zero, sabe? É fazer as pazes com a comida e entender o teu corpo. Questão de saúde é importante, então às vezes assim, eu me sinto bem assim, mas tem a questão de doença, né? Então o adoecimento do nosso corpo, então às vezes uma obesidade, então isso tem que ser trabalhado também, com certeza, mas a questão de se entender, de conhecer e se aceitar, né? É o entender como é teu corpo, não querer sempre o próprio, porque são as frustrações, né? A gente está sempre esperando e nunca está feliz com o que tem. Sempre quer mais, aquela gordurinha, vou fazer jejum então por 3 dias, porque agora preciso entrar naquele vestido. Não adianta, então é uma questão de trabalhar a prevenção. Ó, urgente aí de novo. É isso aí. Como a gente foca no urgente para tudo. Eu vou fazer, você que eu vou conseguir. Não. É isso aí. Então eu gosto muito da questão de qualidade, bem o clichêzão, né? Alimentação saudável. Dá mais trabalho, sem dúvida, né? O cozinhar, o descascar mais, desembrulhar menos. Então dá muito mais trabalho? Dá. Que as pessoas não estão mais querendo agora. Elas querem o mais prático, né? O mais rapidinho. Então vão lá, pega aquele lanche que esquenta no micro 1 minuto, está pronto. Né? Come em 2 minutos, daí aquele lanche e vai trazer as coisas. Então está se perdendo a questão da qualidade de vida, né? O que é importante para mim, o que é essencial, o que está precisando para mim agora. E eu bato nessa tecla, e a pandemia trouxe isso para nós. Que o ficar em casa, o ter que parar e nos olhar, a gente tem que começar a trabalhar muito mais. Isso incomodou muita gente. Às vezes eu estou em casa com os próprios filhos, que quando terceirizavam essa situação, então tem que fazer comida, porque não tem mais quem faça, o restaurante fechou. Então tudo isso veio muito à tona agora também com essa pandemia. Então, mexeu, e nós tivemos um tempo, eu sempre digo assim, chorar não resolve. Reclamar da vida também não vai melhorar, não vai passar. Só vai piorar. Gente, então vamos trabalhar com o que tem. Ok, tem que fazer comida, planeja a tua semana, organiza a tua semana. Não tem que ir no mercado todos os dias. Se pede para não ir no mercado todos os dias. Nutrição produtiva. É urgente ou não. O importante é planejar para não ter que ir urgentemente para o mercado. Exatamente, é isso aí. A Karen falou de uma coisa, Malu, que a mulher é o sol na família. Eu achei tão bonito isso. Então, como é que a gente cuida do nosso sol interior, Malu? Como é que a gente acende esse sol? Porque às vezes o dia está nublado também e a gente tem que dizer sim para isso, né? Para responder, eu vou pegar um gancho do que foi falado antes e depois do que ela falou, que eu achei bem interessante. Nós estávamos falando anteriormente sobre era mais questões emocionais, o quanto a pandemia veio, nos pegou de surpresa e acionou questões emocionais, as nossas frustrações, os nossos medos. Nós estávamos falando da questão emocional. Então, isso foi acionado e quando aciona, realmente a gente se desestabiliza. Até você organizar isso, né, e ter condições para organizar isso. Muitas vezes a gente precisa de ajuda. Sozinhas a gente não consegue. E aí entra o que ela trouxe, né? Que eu percebi que o que ela trouxe é bem uma questão mais racional, né? E ela trouxe uma palavra que eu fiquei assim, visualizei aqui no meu pensamento, a questão de tirar a capa. Né? E essa questão de tirar a capa e se organizar, criar uma rotina, olhar para si, né? Separar as coisinhas passo a passo, como fazer durante o dia, né? Enfim, toda uma organização. E esse tirar a capa, eu fui lembrando de questões sociais. Existe uma carga colocada sobre nós mulheres, existe uma expectativa desde sempre lançada na figura mulher e na figura materna, né?
são duas coisas, a figura mulher e a figura, né, materna. E muitas vezes, talvez sim, a mulher quer fazer essa ação de tirar a capa, mas vem o social e coloca. Como assim você vai deixar... Imagina, graças a Deus que meu filho foi para a escola. Isso não é aceitável socialmente. Ouvir isso parece que tu tá falando uma coisa horrorosa, né? Exato, parece que é horroroso. Isso choca, sabe? Por conta de cultura, né? Por conta de crenças. Então, muitas vezes, sim, essa mulher tem esse desejo de retirar essa capa, né? De organizar algumas coisas por conta do que ela está sentindo, do que ela está vendo, que ela precisa fazer com ela, para que ela consiga também dar conta da missão dela, mas vem o social e coloca, né? E esse social, muitas vezes, é na fala de parentes, né? De figuras ali mais tradicionais, mais próximos, né? Exato. Mas não, né? Você tem precisa, essa crítica, né? Você precisa ser forte, você precisa conseguir, você precisa ficar bem. Você sabe que você é a estrutura da casa, que você é o sol. Imagina se o sol, né, não estiver brilhando, o que é de nós, né? Então, é bem isso. A gente conseguir fazer esse entendimento das nossas emoções, né? Trazer o racional para que a gente consiga entender o que nós precisamos fazer, as mudanças que a gente consegue fazer, como eu vou fazer isso, porque não é de um dia para o outro, né? A Karen até mesmo falou, lá no início foi um pouquinho mais fácil, depois foi um pouquinho mais difícil. Ela disse, não, agora está mais fácil. Teve um jeito para cada família, teve um jeito que aconteceu com cada uma de nós. Entender isso, né? Organizar, e daí sim, passo a passo. Não tem como nós nos tornarmos a Mulher Maravilha de um dia para o outro. É um processo e tem que haver um desejo, né? De ter essa força, de ter essa capacidade e entender, sim, existem alguns papéis sociais e que muitas vezes já está internalizado em nós, então vem o social nos pressionando, mas vem algo aqui dentro de nós gritante, dizendo, você não pode fazer isso. Como? Assim, você está sofrendo porque você tem que cozinhar para os teus filhos. Como que existe um sofrimento porque teus filhos estão na tua casa? Isso não fica bem para o social. E o social vem e coloca a capa e mais o gritante aqui dentro de nós, realmente assim, querendo pegar essa capa de volta. Não, realmente, isso é meu, se eu não fizer é feio, é errado, né? Então, essa questão, administrar o emocional, conseguir realmente trazer o racional para ir organizando essas coisas passo a passo, não é um dia para o outro. Com certeza. Cris, você é especialista em produtividade. Então, como é que a gente pode organizar melhor a nossa rotina, como a Malu falou, ter mais resultado no nosso dia a dia? E acho que você, imagino eu, que faça isso de uma forma simples e fácil também, né? Tem que ser simples, porque se não for simples, se a gente complicar, a gente já não faz. Porque são micro vitórias que a gente tem que ir conquistando, né? Não adianta falar, agora eu vou ir pra academia, vou malhar 2 horas por dia, tu não vai fazer. Para tu mudar um hábito, são micro passos que tu vai dando. Eu vou falar sobre isso, mas eu queria muito pegar um gancho do que a Malu falou. Porque ela trouxe a questão social. E aí me lembrei de algo que eu falo muito, que são as 5 camadas de identidade. Que eu acho que quando a gente fala sobre elas, a gente consegue entender bem qual é o nosso lugar onde a gente tem que focar. A primeira camada é quem nós somos, realmente, né? É a nossa essência. Digamos assim, nós com Deus, assim, como criador e criatura. Para que nós somos criados? A segunda camada é a camada de identidade, que é como os nossos pais nos veem. Isso tem um peso na nossa vida, tá? A terceira camada é a camada social, que é como a nossa sociedade, a nossa cultura e tal, exige que nós sejamos. A quarta camada é a camada de autoimagem, como nós nos vemos, que já vem cheio de outras camadas por cima. Não é a nossa essência, como nós nos vemos diante do que as pessoas veem da gente. E a quinta camada é como os nossos amigos, os nossos parentes, quem está mais próximo de nós, nos veem.
Todas essas camadas aqui, elas são cobertas de julgamentos, de aprovação, de crítica. Algumas, ok, mas a maioria, sim, faz com que a gente esqueça quem a gente realmente é, na nossa essência, que a gente pode dizer os nãos, que a gente pode sentir medo, mas que a gente pode ter coragem e ir com medo mesmo, né? Que a gente não precisa ser a salvadora do mundo. Então, por que eu trouxe isso? Porque é muito importante a gente entender que a gente está coberto, a gente tem muitas armaduras, né, que vão nos sufocando, e às vezes para tirar essa capa e a gente se despir de tudo isso dói demais, né? Porque a gente tem que olhar para dentro. Então é mais fácil às vezes fechar. E às vezes a carga física, ela não é tão pesada quanto a carga psicológica, né? Com certeza. Então, É bem realmente. diferente. Entrando bem no teu assunto agora, como organizar uma rotina, né, onde a gente consiga... Gente, a gente não pode fugir de planejamento. Planejamento. Como a Karen falou, planeja a tua semana de alimentação, vai no supermercado, já compra o que tu tem que fazer. Como é que eu fiz, como que eu faço hoje com a escola, né? Os meus filhos, eles vão de manhã para a escola e eu busco no final do dia. Eles são na escola infantil, tá? Então eu tenho o dia inteiro para me organizar. De manhã, o que eu costumo fazer? Eu costumo ter o meu tempo. A minha manhã é para mim. Eu faço a minha meditação, eu leio a Bíblia, faço a minha oração, eu faço meu exercício físico, sabe? Eu leio um livro, então eu faço algum curso, eu organizo a minha manhã em etapas, de tal a tal hora eu faço isso, mas assim, é bem específico. Eu não posso passar de 20, 25 minutos lendo o livro, porque senão o meu próximo compromisso, eu adio, entendeu? Então, é tudo bem especificado, é realmente tu fazer uma agenda. Mas agenda para ler livros, sim. Se tudo está dentro da nossa agenda, inclusive o tempo para gente, o tempo para ler um livro, por que a gente marca o salão, põe na agenda e não pode ter um tempo para ler um livro, coisa que tu quer fazer, ou fazer um curso que tu quer fazer? Eu acho que tudo pode estar ali dentro. Para a mulher, acho que precisa, né? Porque a mulher quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, né? Mas é que a gente é multi. Se não fizer isso, a gente não deveria ser multitask, porque multitarefas é uma coisa que que tu vive ocupada, né? E não produtiva. Daí a gente desmancha aquilo que nós conversamos antes, essa questão de que ser produtivo é tu produzir muito, tu estar ocupada fazendo 1000 coisas o dia inteiro e chega no final do dia, eu fiz um monte de coisa. Só que daí tu para pra pensar, tá, mas o que eu fiz que vai realmente me levar para o meu objetivo? Porque a gente precisa ter objetivos. O que eu fiz de importante, o que eu fiz de importante, sabe? Eu quero fazer tal coisa, eu quero dar um curso, eu quero fazer, sabe? Sei lá, vamos falar coisa básica, eu quero emagrecer. Sei lá, 20 quilos, eu quero trocar de carro, eu quero trocar de casa. A gente tem que ter objetivos, sejam eles materiais, pessoais, sociais, enfim. É vida, né? Como que eu vou fazer a cada dia, em micro tarefas, né, micro passos que eu vou dando, micro hábitos, para eu conseguir alcançar o meu objetivo? Eu acho que é exatamente isso. Porque a gente faz 1000 coisinhas, tu não fez nada. O que tu fez, tu não tá cansada, mas tu não rendeu nada. Não rendeu. Não fez. Karen, e essa rotina que a Cris fala, eu acho que ela é muito importante quando a gente fala de alimentação, e principalmente a alimentação dos nossos filhos, porque a criança, ela tende o quê? Chego em casa, eu quero comer. Meus filhos falam assim, eu quero comer. A janta. E a gente acabou mexendo muito nos nossos horários de almoço, de jantar. É importante manter isso, reconstruir de novo dentro do nosso castelinho, que a Malu falava também, isso. A questão da alimentação, o que eu sempre também falo, nós vivemos numa região onde a comida é o acalento e é o carinho das pessoas, né? Aqui na nossa região, se tu não vai na casa de alguém comer, tu não repete a comida, tu é mal educado, né? Ninguém fala, vem tomar um chazinho verde aqui de tarde, café colonial, né? Então nós já temos uma relação com a comida que é, e vem, a nossa região, a região italiana é assim, é comida, e é muita comida, né? Não é pouquinha comida. Se tu fizer um pouquinho de massa só, Deus o livre. Né? Tem que ter a carne, tem que ter mais um bocadinho. Se faltar... Meu Deus! Então, assim, nós vivemos numa região que é muito difícil. A relação com os filhos, a culpa da questão da obesidade, principalmente, aumentou muito nessa pandemia, né? Obesidade, ansiedade, né? Depressão, aumentou muito, muito. Vem muito a questão do filho, olha, a mãe vai trabalhar, mas naquele armário lá embaixo tem o que tu gosta de comer.
né? E geralmente o que tu gosta de comer não é um bolinho integral que está naquele armário, né? É o biscoitinho recheado, é o salgadinho. Então isso a gente tem que cuidar muito. E os nossos filhos, nós somos os exemplos. Então, muitas vezes os pais são os culpados. Ai, que horror, Karen. Uma criança de 4 anos não vai no mercado fazer rancho, né? Não é ela que faz o lanche da tarde. Então, somos nós. Então, isso é muito importante, a questão de sim. É difícil manter uma rotina? É. Mas a questão, às vezes, o que é? Não é acordar às 10h30, 11 horas, tomar café da manhã para almoçar ao meio-dia. Que não vai almoçar. Então, é ter esse cuidado. Então, na minha casa, às vezes a criança o Bernardo dorme um pouquinho mais. Tu vai acordar uma criança para tomar café às 8 da manhã? Não tem porquê. Então, se ele dormiu. Mas quando ele acordou, então eu vou dar uma fruta, que depois ele vai almoçar, para não estragar o almoço. O preparar a comida, que eu falei antes também. A questão dos integrais. Ai, lá vem a Nutri chata falar em coisa integral, né? Eu sempre comparo o integral, todo mundo... Ai, Karen, que horror que é o integral. Começar com o integral é tão difícil. Por quê? Eu sempre comparo a reeducação alimentar com uma criança começando a comer. O que acontece? A criança não conhece nenhum sabor, ela não sofre. O adulto é uma vida inteira comendo a farinha branca, né? O pão caseiro, a massa caseira. Passar para o integral é um horror. Então, sofremos muito. Então, o que acontece? Ah, eu não faço, eu não gosto. Aí ele não vai gostar. Tu já fez em casa? Não, é que ele não vai gostar. Tu gosta? Não, eu não gosto. Então, é começar por nós. Eu acho que a questão desse cuidado com a alimentação é bem isso, esse nosso autocuidado. Porque a comida também, nos sabotamos muito com a comida, né? A comida vem como um acalento para nós. Então, eu tô triste, eu como, eu tô alegre, eu como, tô sem fazer nada, eu como. Então, a gente usa muito isso, né? Tô em casa, eu como. Te distrai, a comida é uma isso aí. Então, a gente tem que ter esse cuidado. O entender, o respeitar a fome, sim, mas a questão de organização é isso aí. É começar por nós. Então, nós somos o exemplo. Então, fazer salada demora. Lavar salada demora. Lava a salada, deixa pra semana limpinha, sequinha e guardadinha. Facilita, né? Muito for todo tempo, dia, né? Se você vai lavar alface, já perde a coragem nessa água fria. Água fria, é isso aí. Né? Então, de novo, nessa organização, no planejamento, é fazer um cardápio sim. Não é o que a Nutri mandou. Porque quando eu faço cardápio, uma dieta, por exemplo, eu nunca faço, hoje você vai comer mais. Eu venho aqui ensinar a pessoa o que ela pode comer, não. Eu vou orientar ela o que ela pode escolher. Eu não vou mudar o cardápio. Né? Por que eu vou fazer? Que frustração, tu começar a comer arroz e feijão toda semana. Não, tu vai mudando. Então, mas a questão de bons hábitos, né? Dá mais trabalho sim, o descascar mais, o cozinhar dá mais trabalho, mas a recompensa, a questão de saúde é muito maior. E não é nem obesidade, né? É questão de qualidade de vida mesmo. Mais energia, mais disposição, a imunidade mais fortalecida. Agora o nosso inverno também é tão começa importante. A se sentir melhor. Eu Muito era assim, maior. Tu disse a minha vida, porque eu era o exemplo de pessoa que eu nunca vou deixar de comer um monte de queijo, um monte de pão, adoro coração, sabe? Nunca. E quando eu comecei a inserir o integral, inserir o sem glúten, inserir não sei o quê, foi um desafio. Hoje, se eu for escolher entre o pão branco e um pão integral, eu vou direto pro integral, porque já é a minha realidade. Mas assim, é um hábito que tu vai construindo. E qualquer coisa na nossa vida, para virar hábito, a gente tem que fazer por 21 dias seguidos. O que a gente faz? Segunda a sexta ao meio-dia é uma rotina. Sexta-noite, final de semana. Daí come, domingo de noite é uma sopinha leve de legumes, porque final de semana foi horrível, comida demais. Então isso que a gente faz, nunca vai virar um hábito. É igual a questão da água que a gente estava falando antes. Que hábito difícil das pessoas aderirem? É muito difícil, porque é a mesma coisa. Daí no trabalho conseguem tomar água, chegam em casa e esquecem da água, levam para o chimarrão, para outros líquidos. Então a gente tem que ter essa questão de organização, de criar, de fazer esses 21 dias para virar um hábito para nós. Para virar uma mudança, Uma né? mudança de hábito. Muito bom, Karen. Malu, olha só, a gente está falando da pandemia, a gente está falando de dificuldades, mas existem dificuldades mais profundas até, que é a questão da depressão, da ansiedade, da angústia, seja em nós como nos jovens. Eu queria que você falasse sobre a coragem que a gente precisa ter para enfrentar os nossos medos de cara e buscar ajuda, seja ajuda psicológica, de um psiquiatra até. É preciso a gente olhar bem para aquilo que está nos incomodando, se é algo muito grave, e não descontar na comida, né? Pois é. Às vezes a comida ou outras atitudes é o caminho mais fácil e o que está mais ali de pronto para você usar aquele recurso para aliviar
aquilo que está te machucando, o teu sofrimento, né? Então, se eu estou ansiosa, mas eu não sei que eu estou ansiosa, essa ansiedade pode vir camuflada como uma fome, mas na verdade eu não estou com fome. Mas eu fui lá e comi, e foi gostoso, aliviou aquilo que a Karen falou sobre o acalento, né? É uma fome psicológica. Então a gente vai camuflando. Eu entendo que as pessoas, elas vão camuflando, elas vão utilizando recursos e a raiz da questão realmente vai ficando para depois. Quando que realmente tem uma questão já psicológica, uma questão mental, por vezes a pessoa percebe, ela se percebe que ela está diferente, que ela está alterada, que ela está agressiva, que ela está comendo demais, que ela engordou, ela percebe que mudou a questão corporal, enfim, alguns sinais ela vai percebendo e ela vai se dando conta. Mas muitas vezes isso vem carregado com sofrimento, né? Ela vai lá e se olha, ai, mas eu não era assim, olha só como eu tô feia agora. Então melhor nem olhar para o meu corpo no espelho, então melhor nem vamos falar sobre isso, né? Muitas vezes se sabotar mesmo, né? Deixar-se, não vamos tocar nesse assunto. E também tem o lado de o outro apontar, né? Vem as cobranças, vem as sinalizações. Olha, tá difícil, eu percebo que você tá diferente, não tá dando mais para te aguentar, né? Você tá gritando com as crianças, nós dois, enquanto casal, enquanto família, tá difícil. Então, vem também as sinalizações de fora e às vezes aquela resistência. Não é eu, é você. Né? Então é uma questão realmente da família sinalizar, acolher essa pessoa e entender que tem algo ali acontecendo, né? Que ela precisa de ajuda, fazer esse acolhimento, começar também a fazer um movimento para apontar caminhos, né? E a pessoa tem que querer. Não adianta alguém ir lá e marcar uma consulta com um psicólogo, um psiquiatra, se a pessoa não entende que usar aquele recurso, ir lá realmente aproveitar aquele espaço, né, aquele auxílio, se ela não entender que ela precisa e ter o desejo, ela não vai aproveitar isso, né? Então precisa realmente nascer um desejo aqui dentro, um reconhecimento. Eu não estou bem, eu reconheço que realmente estou falhando com algumas coisas por conta de que eu não estou bem, eu preciso de ajuda. Aonde estão essas ajudas, né? E você ir lançando mão, pegando essas ajudas, passinhos, não é milagre, não é num atendimento. Muitas vezes as pessoas saem frustradas de um atendimento psicológico. Poxa vida, eu fui lá no psicólogo e, sabe, só toquei em algumas coisas e saí pior, né? Ou, ai, achei que não vai adiantar de nada. Não é uma sessão, não é duas sessões, é um processo. Malu, e quando acende o sinal, o alerta, o sinal vermelho de que a gente precisa buscar ajuda profissional para lidar com as emoções dos nossos filhos, sejam eles crianças ou adolescentes? Então, eu percebo que as crianças, elas não têm tanta dificuldade ou necessidade de ficar camuflando sentimentos. Se elas estão tristes, se elas estão brabas, a gente percebe logo a mudança do comportamento, né? Nós, enquanto mães, percebemos, a família percebe, se for na escola, a escola também percebe, sinaliza, né? Nós somos acionados para que a gente, né, preste atenção e busque um recurso. Então, eu percebo assim que as crianças, não é tão difícil a gente perceber, né, que elas estão precisando de ajuda. E simplesmente encaminhar, acompanhar, né, a um processo, enfim, buscar essa ajuda psicológica. As crianças, então, elas acabam que se expressam, né, de alguma maneira, ou choram, ou gritam, ou, né? Sim. E o adolescente, Malu? Porque a tendência dele é se fechar mais, imagino, né? O adolescente, ele está numa fase totalmente diferente, né? É um momento diferente que ele está construindo a identidade dele e por conta dessa necessidade, ele faz um afastamento dos pais, da família, ele se isola um pouco mais, isso é normal. Eu sempre digo para os pais, eles falam, né,
Meu filho só quer interagir com o celular, se fecha no quarto, só quer saber dos amigos, não fica conosco, né? Eu digo, pessoal, isso é normal da fase, né? Então, eles fazem esse processo desse afastamento e eles resistem um pouco mais. Eles têm mais coragem de dizer, eu não quero e eu não vou, né? E é chato. E eu vou ir só porque tu tá me pedindo ou me ordenando, né? Então, o adolescente, ele é um pouquinho mais difícil de você conseguir conduzir ele, mas fazendo essa parte, quando que realmente há um vínculo com o profissional, os adolescentes, eles se expressam muito. Eles conseguem realmente denunciar o que está acontecendo, porque muitas vezes é uma questão que eles estão passando, é um sofrimento que eles estão passando, mas muitas vezes é uma questão familiar. E eles vêm e eles denunciam que sim, eu estou com problema, tá difícil, mas eles estão denunciando o comportamento de pai, de mãe, da relação familiar, e eles trazem isso para o consultório, e quando ele se sente realmente acolhido, então nós, quando a gente vai atender um adolescente, nós também temos que ter um jeito, porque aquele ser ali, ele é diferente a compreensão dele. Então, se tu consegue realmente entrar, que ele se sinta acolhido e que você está conseguindo fazer uma troca, entendeu a fala dele e a tua fala, ele também está entendendo, ele se solta de verdade e ele começa a se beneficiar daquele espaço, né? Mas eu percebo assim, sempre um filho, seja criança, seja adolescente, sim, tem a questão própria dele de estrutura, de desenvolvimento, né? Mas a gente está falando de um ser, mas normalmente a gente está falando da família. A gente não tem como desconectar. Então, quando um integrante ele está com dificuldade, ele está com problema, ele é o bode expiatório, né? Muitas vezes ali ele está denunciando algo familiar. Então, por vezes, a família é chamada, né? A mãe ou o pai é chamada. Pai, mãe, agora a conversa é com vocês. E aí sim, olha, vamos ajudar ele, mas assim, é um todo, é a família que vai ter que trabalhar. É a coragem de mudar, né? Meninas, o papo tá tão bom, a gente ficaria aqui horas e horas, mas eu quero assim finalizar, fazer a amarra final com vocês, uma dica de vocês, enquanto mulheres, enquanto mães, para a gente conseguir sobreviver a essa pandemia da melhor maneira possível, sem esquecer que a gente é mulher, sem esquecer que tem o nosso lado profissional também. Eu falaria a palavra organização, né, para tudo. Eu acho que para a gente poder conseguir dar conta de que precisa dar, não dar conta tipo assim, da Mulher Maravilha, né? É entender sim que dentro do nosso limite. Então é saber se organizar, otimizar o tempo, a questão da alimentação, se for dica de nutrição, por exemplo, o que eu falaria hoje, tá? A questão da água, muito para a ansiedade, né? O comer mais devagar, por exemplo. O que acontece? Às vezes, o sintoma de fome e de sede é a mesma coisa. Que um bom gringo, o que vai fazer? Come, né? Vai lá e come. Então, às vezes, o que acontece? Chega em casa, ataca toda a geladeira, que é a fome emocional, né? Às vezes, o que acontece? Atacou a geladeira, mas não era nada disso. Aí que não era fome, era sede, eu não tomei água hoje. Então, para ajudar muito, agora a questão de imunidade nessa época, a questão de dar mais disposição. Já tem estudos que falta de água para a questão do Alzheimer, está muito forte. Então, a questão assim, ó, se fosse nutrição, o que tu fala, Karen? Tomem água, bebam água, água. Ai, não gosto de água. Então, saborize essa água. Chimarrão não conta como água, né? A temperatura da água do chimarrão é maior que a do nosso corpo. Então, o chimarrão é mais diurético. Então, eu tomo chimarrão, mato a minha sede, né? Não preciso de mais outro líquido, faço mais xixi, eu não reponho essa minha água, né? Então, a falta de água pode aumentar muito a ansiedade, os sintomas de ansiedade também. Então, acho que para esse momento agora, assim, para a imunidade, a água. A chatinha da água, eu tinha que falar. Água. Quantas garrafinhas de água de plástico? O que eu trabalho sempre assim, no mínimo 1,5 litro de água. O certo seria o quê? Calcula 35 ml por cada quilograma de peso.
Então, às vezes, tem que tomar 4, 5 litros. É difícil, né? Então, pelo menos metade de água. Depois, o que vem de outros líquidos, de chás, até pode da alimentação, de sopas, de frutas, soma. Mas tenta fechar 1,5 litro de água. Umas 3 garrafinhas de 3 água. garrafinhas de água por dia tá ótimo. Muito bom. No mínimo, né? No mínimo, né? Eu sou a chata 2 da água. Ótimo. A Ayurveda diz que é 50 ml ainda, ó. Mais ainda. Por quilo, né? Então, tipo, realmente muito mais. a gente necessita. Uhum. Produtividade também tem muito a ver com muito líquido, com muita água. As pessoas falam, tá, eu tô fazendo tudo certinho, a minha agenda, toma água. É outro esquema. Uma dica que eu dou, daí eu vou entrar num outro patamar que eu acho assim, ó, pra gente conseguir fazer tudo isso que a gente precisa fazer, né? Tomar a nossa água, né? Ter a nossa casa em harmonia e tal, é bom a gente se harmonizar também, como o sol da casa, mas é bom a gente entrar em harmonia com a gente. E eu gosto muito da meditação. Mas, gente, assim, ó, sem cobrança. A meditação pode ser acordar de manhã, dar 3 respiradas profundas e te conectar contigo mesma, iniciar o teu dia. Não precisa parar ali, ficar 15 minutos, não é isso. É simplesmente respirar para dar o primeiro passo, sabe? As pessoas costumam falar, tá, mas Cris, e aí vem algum barulho, vem alguma coisa. Tudo isso te concentra mais ainda. Tu não briga com as coisas de fora, com o externo, entendeu? O barulho te concentra, a luz te concentra naquilo que tu tá buscando. E aí, diariamente, micro vitórias, micro passos, tu vai construindo a tua rotina meditativa. Tem tudo a ver com inteligência emocional, tem tudo a ver com harmonizar a tua mente, o nosso cérebro, né? Então a gente vai conseguindo harmonizar o nosso corpo, o nosso coração, acalmando as nossas ansiedades. Viver o presente. Viver o presente, traz pro aqui e pro agora. A dica que eu dou para quem não faz nada é respira. Mas respira conscientemente. Tu conta até 7, segura 7, expira 7, segura 7. Aí tu faz o quadrado de todos eles. Que pra ansiedade é ótimo. Tu pode fazer isso assim, tipo, tu vai demorar o quê? 2 minutos por dia, nem isso. E tu vai fazer de manhã, tu faz antes de almoçar. Antes de almoçar é muito bom, tu já harmoniza o teu corpo. E quando tu for dormir, também respira. Já é uma meditação, já é um estado meditativo. É a dica que eu dou. Água, respira. E não pira. Não pira. Malu, e aí, o trio aqui? Eu fico escutando elas assim e eu fico, Que delícia, né? Imaginando assim como que eu faço para mim pegar os ganchos, porque realmente tá bem bacana a conversa. Mas o que eu percebi na fala das duas? É metodologia. Vocês estão falando de metodologia. A Kari fala muito de organização, né? Organização. E ela traz muito a questão do controle, né? Controlar, organizar também, ter uma agenda, né? Se monitorar, enfim, questão de limites e tal, né? Para conseguir fazer tudo isso, nós temos que estar bem, né? A gente tem que estar bem emocionalmente e às vezes nem sempre a gente está. Eu acho que seria importante a corresponsabilidade, a divisão de tarefas. Porque se eu preciso me organizar, se eu preciso desse tempo para mim, eu não sou obrigada a dar conta de tudo Sozinha, pelos outros. Às vezes é nós que colocamos essas responsabilidades, essas cargas, e há cargas desnecessárias que estamos carregando. E cargas desnecessárias, nós eliminamos elas ou nós organizamos elas. Divisão de tarefas, divisão de cargas. Aí sim, por mais que eu tenha que auxiliar de vez em quando alguém, fica um pouquinho pesadinho, mas vai ter momentos também que eu vou ser auxiliada. E nessa questão do psicológico, nessa questão da questão mental mesmo, eu percebo algumas pessoas errando na forma como elas buscam o auxílio. Às vezes nós nos expressamos no momento errado para a pessoa errada. Salão de cabeleireiro, manicure, não é lugar, sabe? Você até alivia, mas você não tem aquele retorno de fato. Então, muitas vezes, a mulher, por exemplo, está sobrecarregada, ela não está bem naquele dia, ela não vê a hora que o seu esposo chegue para ela dividir com ele aquela carga emocional que está difícil. Mas e se ele não tem estrutura para receber aquilo? Então, o que a gente tem que prestar atenção? Eu não estou bem, em que área eu não estou bem?
eu estou tendo dificuldades, em que áreas eu estou tendo dificuldade? É na questão alimentar, é na questão da organização. Às vezes é um familiar sim que dá conta de dar esse suporte, senta lá, escuta, dá um conselho, né? Mas muitas vezes é um profissional sim, né? Eu sempre digo assim, gente, psicólogo é a melhor coisa do mundo, é o espaço acolhedor, onde que você realmente fala as tuas coisas, você não é criticado, você não é julgado, você é acolhido, você é entendido na tua demanda e luzes começam a surgir a partir do momento que você fala, né, no lugar certo enfim. Por quê? Porque quando que você fala, você é o primeiro que escuta. Então, a minha dica seria essa, repartir, né, responsabilidades, responsabilidades e buscar ajuda certa. Aí Posso sim, fazer um ganchinho? vai ter. Posso fazer um ganchinho? Achei lindo o que tu falou. E na verdade, duas coisas. A gente aprende nos meus estudos que primeiro a gente pensa, depois a gente comunica e depois a gente age, né? Existe um patamar. E normalmente a gente fica tentando agir na atitude, mudar aquele comportamento. Mas a gente tem que agir no nosso pensamento antes, para a gente conseguir mudar a nossa forma de pensar e tal, para que a gente comunique de forma diferente e haja de forma diferente. E eu acho que uma maneira da gente identificar isso é a gente prestar atenção nos nossos diálogos mentais. Se são diálogos mentais negativos, se são diálogos mentais positivos, o que a gente fica pensando enquanto a gente está fazendo algo. Isso pode identificar, de repente, a área que a gente tem que olhar da nossa vida que não está legal, porque normalmente ela fica martelando dentro da nossa mente. Dos nossos né? pensamentos. Ai, gente, que papo bacana. Eu me senti muito acolhida, muito nutrida com vocês. Karen, muito obrigada. Cris, obrigada. Malu, obrigada por tudo. E que a gente possa, então, organizar o nosso sol, a nossa sombra, integrar tudo isso e cuidar da nossa saúde por completo, seja da nossa mente, seja do nosso coração, do nosso espírito, do nosso corpo também. Beijão pra você e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.